Pode fazer. É. Pronto, eu acho que tá gravando. Tá gravando. Apareceu aqui. Vamos lá. Yuri, só para informação inicial, Yuri Bittencourt, Voz Comunicação, a tua idade... Voz Comunica, coloca aqui, comunica. E a tua idade? 48. 48 anos. Não, quando fizer a boda de ouro, me chama, vou, irmão. Brincadeira. Yuri, a primeira pergunta que te faria é a seguinte. Hoje, no mercado de publicidade, qual é a sua visão, tanto do antes da pandemia e agora do durante? E a sua perspectiva do depois? Tá. Eu vou um pouquinho antes dessa sua pergunta, tá? Sim. Eu sou publicitário desde mais ou menos 1991, né? Que foi quando eu fiz publicidade, estudei. Assim como você, eu fui estudante, fiz católica, mas eu já era... Deixa eu diminuir aqui esse volume. Você pode desativar o do outro lá? É isso. Eu já trabalho com publicidade desde 1991, né, quando eu comecei a estagiar em agência. E em 93, quando eu entrei para a faculdade, fui fazer publicidade e já fui trabalhar como redator. E em 2006, depois de passar por várias agências, junto com aquela moça ali, ó, sim, que ela é designer, é minha sócia, Vivian, a gente montou a Voz Comunica, né? E o que acontece? O nosso propósito em 2006, quando a gente montou a agência, era de fazer diferente. Pense que eu sou do tempo onde a agência não tinha nem computador. Eu Sério? trabalho em agência na época onde tudo era feito no laboratório de fotografia. Caraca. Não existia um computador em agência. Então, em 2006, a gente resolveu pensar o seguinte: as agências não têm noção do que é que vai ser a internet. Então, a gente começou como agência de publicidade, mas com foco em marketing digital. Então, nós éramos uma agência que fazia sites, uma agência que publicava em redes sociais. E essa nossa atividade começou a crescer. Tanto começou a crescer que passou a ser o nosso negócio principal. E nós nos tornamos uma agência com foco no digital que também faz o offline. E hoje em dia não existe mais essa divisão, né? O offline não deixou de existir e, na verdade, ele é um complemento do online, que hoje praticamente é o principal. E a gente já atende todo tipo de segmento, a gente já trabalha com imobiliário, a gente trabalha com varejo, a gente trabalha mas a gente não trabalha com política, com governo. É algo que a gente não tem interesse em se envolver. E a gente está desde 2006 para cá, temos bons cases, temos cases institucionais, como a gente tem assim, a maior sorveteria da Bahia, que vocês conhecem, é nossa cliente, foi a gente que criou a marca da sorveteria da Ribeira, foi nossa cliente. A gente tem o maior case, que é de e-commerce, de uma loja local, uma fábrica local, que é a Camisas Polo Salvador, onde a gente pegou essa fábrica que vendia localmente no bairro do Uruguai e tornamos ela vender para a cidade toda, para o estado todo, nacionalmente, já chegou até a exportar e a fábrica só tem crescido. A gente também tem um case de startup, que a gente fez a campanha de Google da maior vendedora de ingressos do Norte e Nordeste, que é a Safe Tickets, e teve um excelente resultado, mas pena que com essa pandemia precisou terminar, né? Não está tendo evento, né? A gente tem vários cases, na verdade. Só que é como eu te falei, né? A gente saiu da publicidade tradicional e do design para virar uma empresa com foco no digital.
Entendi. É interessante que você falou sobre a questão do offline não deixou de existir. Ah, na sua perspectiva, você falou também da conjunção, né, dos dois. Na sua perspectiva, essa conjunção vai continuar daqui para frente ou o mercado ele só vai fundamentar no online? A gente está vendo que durante essa pandemia, as empresas que criaram a raiz no online, no aspecto da delivery, no aspecto tanto do Instagram, tanto do WhatsApp Business, estão tendo força nesse período. Será que daqui para frente o mercado offline vai diminuir, só vai se ampliar o online? Na sua visão, qual seria? Eu acho que, primeiro, o online está se estabelecendo e está se estabelecendo forte agora, por necessidade, mas tanto as agências quanto o mercado, quanto os próprios clientes em si tinham uma certa resistência ao online, porque é muito cômodo, você tem lojas estabelecidas. As empresas estimulavam e estimulam que os clientes vão até a loja. Por quê? Porque lá ele tem os custos fixos deles, que eles precisam garantir retorno para isso. Então, quem tem loja vai querer sempre trabalhar com atração de público para a sua loja. Agora, a partir de agora, com essa pandemia, começa a se criar uma consciência da necessidade do delivery, né? Então, por exemplo, eu estava esses dias olhando uma campanha do VX Case, né? Aquela empresa que vende acessórios para iOS, para Mac, é isso? Sim. E eu vi o DX Case. Quebrou sua tela, a gente entrega em sua casa. Só aí, ó, o pessoal já se posicionando na pandemia de fazer o delivery não só de produto, não só de alimento, mas também de serviço, né? Então, precisa existir assim, uma movimentação das marcas para repensar o atendimento em domicílio, né? Isso vai ser um novo braço do mix das marcas, né? Do mix de marketing. E aí o que acontece? O offline, ele ganha uma importância também, por exemplo, a cuponagem, você vai ter que enviar provavelmente, por mais que as pessoas recebam tudo online, quando você tangibiliza com uma mala direta, quando você tangibiliza embalagem, você não tem como deixar de ter embalagem. Você é uma fábrica de ovo de Páscoa, você não vai entregar o chocolate, você vai ter que embalar. Então, o offline vai existir. Sim, Né? sim. O outdoor não vai deixar de existir. O rádio não vai deixar de existir. A TV aberta, por mais que ela esteja começando a definhar, ela não vai deixar de existir. Então, é offline ainda isso aí, né? Você falou algo importante, que foi até discussão no período presencial que a gente teve na faculdade, um pouco antes da pandemia, né? Antes de, antes de criar esse processo da quarentena. Que a TV morreu, o debate foi o seguinte: pelo aspecto do que vivemos hoje, a televisão ela tinha vantagem do rádio, que era do audiovisual, enquanto o rádio ele só era o áudio. Já a internet, ela traz o audiovisual e a instantaneidade. Então, será que com isso a TV ela vai morrer? Porque hoje, se você quiser uma notícia, você entra no site e onde você quiser, você acessa. Você não precisa estar próximo de uma televisão. Aí a gente criou um debate que até hoje está nesse debate, para você ver. Se você for pensar no aparelho de emissão de imagem e áudio via raios catódicos, né? A TV antiga não existe mais. A gente há muito tempo não tem aquela TV antiga. Hoje a gente já tem TV de LED, né? E o YouTube, né? Eu assisto o Jornal Nacional pelo Inclusive, YouTube. Inclusive as Smart TV que integra a TV com a internet, né? Exatamente. Inclusive você tem, por exemplo, se você é um anunciante do Google Ads, você tem lá nos relatórios assim, você exibiu mais em mobile, você exibiu mais em tablet, você exibiu mais em desktop ou em Smart TV. Quer dizer, já virou um canal mesmo, onde é uma métrica você exibir em Smart TV. Sim, sim. Achei bem importante a gente ter falado sobre isso. Yuri, agora sobre a sua perspectiva do mercado. Pelo que a gente estava conversando, você é uma das poucas empresas que está trabalhando nesse período, né? Para você, qual está sendo a maior dificuldade para trabalhar nesse período? Os clientes desligados. Né? É a maior dificuldade.
Porque a internet continua aí, o Google continua aí, o Facebook, está todo mundo funcionando. Só que alguns clientes não tinham uma cultura do delivery, do online, e que a gente precisa, então, muitas vezes pegar pela mão e dizer assim, rapaz, vamos embora fazer um site, vamos embora entrar, bora anunciar. Você não pode ficar preso apenas ao ponto de venda. Sim. Tem muita empresa que está recrudescida, que está, como é que eu posso dizer? Por exemplo, uma pessoa que tem um restaurante num shopping, o shopping fechou, mas o restaurante não deixa de existir. O Sim. Outback ontem estava com a operação Outback em sua casa. O Outback é nos shoppings, não é isso? Uhum. E nem por isso ele deixou de anunciar e de existir e de vender. Então, as marcas precisam ser corajosas e encarar o momento de se reinventar, né? Assim, eu te digo por experiência própria, eu tenho 2 lojas, uma de roupa fitness e outra de calçados. Até então, a de calçados ela não tinha o movimento do delivery. Eu tinha aberto a de roupas de academia e de suplementos. Aí de tanto minha mãe, que é uma das consumidoras, né, me pressionar, Thiago, coloca delivery, coloca delivery, coloca delivery. Aí eu coloquei, na época, a de roupas de academia e de suplementos. E com essa pandemia que fechou o comércio, me deu uma dor de cabeça arretada, o que me salvou foi o Foi o delivery. online. Foi o que me salvou foi o online. A gente ter contratado motoboys, o motoboy, o pessoal faz o pedido pelo Instagram, quero esse daí, quero essa roupa, tal tamanho, e o motoboy leva, ou às vezes até eu mesmo estou levando. Uma necessidade que a gente criou, né? É um novo comportamento da própria empresa, né? Sim, sim, sim. E agora, algo importante a ser tratado é que eu conversei tanto com alguns publicitários daqui da cidade, tanto como eu te falei, eu liguei para pessoas de Brasília, pessoas de São Paulo, não consegui entrevista, mas consegui tirar algumas dúvidas, e é uma pergunta que eu estou fazendo de forma global. Muitos acreditam numa nova visão de mercado a partir de agora, depois da pandemia, porque o cenário pós-pandemia a gente vai ter um cenário, querendo ou não, de uma crise econômica, querendo ou não, de uma recessão no mercado, os consumidores com medo de comprar, os consumidores com medo de ir na rua, os próprios donos de empresa tendo a necessidade de demitir, porque não vai ter financeiro suficiente para pagar seus funcionários. Então, qual a visão do publicitário nesse novo momento? Você falou para mim que você não trabalha com política, eu até anotei isso. Alguns que trabalham com política estão fazendo as campanhas publicitárias de fica em casa, eu vi uma que eu até postei no grupo, de Minas Gerais, o cara colocou aquele meme do caixão, o meme do Sim. caixão, colocou no outdoor e disse fique em casa ou saia com a gente. Legal, legal. O Aí, irônico, né? o irônico de todo mundo que está conhecendo o meme do caixão. Então, assim, para você, perdão, qual seria a perspectiva do mercado pós-pandemia? Na verdade, durante esse período agora, é como você falou, né? A gente está vivendo uma situação generalizada de recessão, né? De diminuição do poder aquisitivo, está todo mundo sem trabalhar, está todo mundo segurando as suas reservas, então o consumo ele está bem diminuto, né? Sim. Então isso talvez também desencoraje uma série de empresas em investir no marketing e comunicação, por medo de não ter o resultado, né, ideal, que seria Sim. aquele 100% das vendas anteriores pré-pandemia. Agora, eu acho que agora a gente está vivendo um momento transitório, onde as empresas precisam criar realmente o comportamento, pensar no comportamento online de seu consumidor. Por mais que você seja um restaurante e que você vendia 90% presencial, as pessoas não vão voltar a lotar os salões de restaurante na mesma frequência, na mesma intensidade de pré-pandemia. Vai ter uma certa demora das pessoas lotarem os shoppings, lotarem os restaurantes, não é isso? Sim, sim. Então, quem melhor trabalhar o online nesse período vai conquistar novos clientes e provavelmente fidelizar, né? Quem tiver um bom trabalho de fidelização vai migrar de maneira mais efetiva para o online e para
realmente ter resultado. Por exemplo, deixa eu falar aqui um outro caso. Você falou de sua loja pessoal. A gente teve aqui um caso de um amigo nosso, que ele é dono de uma livraria aqui em Salvador. Talvez lá você não conheça, mas aqui, quem vai aos shoppings, os principais shoppings da cidade, vê uns pequenos estandes de livros infantis chamados Clube do Livro. Você compra livro bem baratinho e livro bacana, do Mickey, da Mônica, Patrulha Canina, Marvel, DC, vários livrinhos para criança. E que, por exemplo, os pais passavam naqueles estantes e via livros assim, bem baratinho, você ia lá, comprava, levava para casa. Essa pessoa se viu desesperado quando teve a pandemia, porque todos os shoppings fecharam, os livros ficaram lá e os clientes não têm mais acesso a ele. O que é que ele fez? Ele bateu aqui na porta da gente, fez: Yuri, o que é que a gente faz? A gente, no mesmo dia, a gente criou o site e-commerce dele. Em 3 dias o site estava funcionando. Ele agora não só está com o site, mas ele está nas Americanas. A gente conseguiu colocar ele nos principais marketplaces. Americanas, Submarino, Submarino, Americanas, Mercado Livre. Qual é outro, Vivi? E outros, né? E aí está tendo um excelente resultado. O que eu estou percebendo que ele está vendo? Ele está começando a ter um fluxo de vendas, daqui a pouco está normal, igual a de shopping, e é cômodo, porque ele não precisa ter funcionários em cada estante, em cada stand na loja. Ele só precisa de uma equipe. Então, é muito mais econômico você investir no online. Você mesmo deve estar vendo isso, né? Sim, estou vendo de perto. O que mais você vai precisar investir é na logística. Verdade. Que é o motoboy, como você falou. E com certeza é o futuro, né? É o futuro. Quando a gente viu a Magazine crescer no e-commerce de longe. E hoje eles são uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil. Então, por exemplo, as ações dela antes do e-commerce valiam R$5, se eu não me engano. Hoje estão valendo 35. Não sei como está agora com a pandemia. Mas com certeza isso aí vai ser o futuro. O Jeff Bezos também, né? Lucrou bilhões, né? Com a Amazon. Da Amazon. Sim. Yuri, agora uma pergunta mais ampla para você sobre as fintechs. Tanto Nubank, tanto outras, Uber, etc. É uma nova versão de mercado que vai se enraizar, porque a gente está vendo o boom, né? A gente está vendo o ápice do momento das fintechs. Mas você acha que vai ser um momento delas se enraizarem no mercado, esse momento de pandemia, e avançar além disso? Por exemplo, a Nubank, nesses últimos tempos, aconteceu um acréscimo enorme na sua criação de contas, porque as pessoas já não estavam querendo mais ir aos bancos, fazer pagamento, e poucos bancos físicos, dou o exemplo do Santander, que faz, mas entre outros, poucos fazem o pagamento online, resolvem coisas online, e a Nubank é um banco extremamente versátil, extremamente fácil de se utilizar. Então, para você, as fintechs, é o momento delas se enraizarem no mercado? Na verdade, elas já estão se enraizando, né? Sim, o Nubank, eu tenho conta e a gente já está pensando em colocar a conta da agência para a conta, a pessoa jurídica do Nubank que está surgindo agora. A gente já vai fazer um teste para a nossa conta empresarial lá. Por quê? Porque tem menos taxa, porque é mais prático. A gente tem conta em outros bancos que uma série de operações você precisa ir na agência presencialmente. Isso é chamada dor de cabeça. Né? Dor de cabeça. Eu estava aqui procurando, porque no UOL vai ter hoje uma entrevista, na verdade, uma roda justamente com as fintechs. Sim. Aqui. Só que eu estou procurando aqui o link para lhe passar. Eu vi isso hoje de manhã e não estou achando mais. Pronto, você me passa, importante também. Outra coisa, para você fez algum mestrado? Não, só apenas formou em publicidade? Não, eu sou formado em publicidade e eu tenho 3 especializações, que é marketing, eu sou formado eu sou comunicação social, com habilitação para publicidade e propaganda, e tenho MBA em marketing na Unifax. MBA em marketing. Sim.
Tenho especialização na Inglaterra em relações públicas, propaganda e marketing. Especialização na Na escola Inglaterra. Management Language Specialists, na cidade de Bournemouth, ao sul de Londres. Eu vou pedir para depois tu escrever isso aí, porque Tá, eu escrevo, eu envio. você envia para mim, porque ficou meio complexo. Deixa eu escrever aqui para ele passar. Ó, o nome da escola era Management Language Specialists, que é na cidade de Bournemouth, Reino Unido e UK. Pronto. Dá para ver aí? Já vi já. Aí Uau. eu tenho, na verdade, 3 especializações que foram em 97, 98, foi em marketing, relações públicas e propaganda, que é advertising, né? Sim, sim. Yuri, desde já. Eu tenho um MBA na Unifax de marketing. Pronto. Minha sócia, Vivian, ali tem MBA também no IGTI de interação do usuário. Eu vou abrir parêntese aqui, desde já. Poderíamos marcar outro momento com a sala inteira, conversando com o nosso coordenador, para você dar uma pequena palestra para todos nós, viu? Se você puder, claro. A gente marca um dia, agenda tudo certinho e faz uma palestra online ou física mesmo, se daqui para lá... Ou podia ser um bate-papo assim, né? Se a sala uma mesa redonda. No caso, uma mesa redonda virtual, no caso. Pode ser. Deixa eu te falar, aproveitando aqui que eu nem sabia que você também tinha especialização em relações públicas. Isso é importante, que a gente está também em busca de material humano para falar sobre relações públicas. Porque o que a gente fez nesse site? A gente pegou pessoas envolvidas com publicidade, pessoas envolvidas com jornalismo. A gente conseguiu uma entrevista com o jornalista Andros Pedra Branca e mais um colega que ele ficou de me contatar essa semana, que está trabalhando na Band, e entre outros personagens, né? Entre outras pessoas. No aspecto das relações públicas, você não quer... Peraí, deixa eu só dar uma pausa aqui. Luiz, você não quer perguntar algo, não? Não, tá ok. Sim, Luiz. Luiz. Pronto. No aspecto das relações públicas, como... Agora é uma pergunta pessoal, mas também vai se envolver sobre isso. Como um profissional formado também em relações públicas não tratar com política? Em relações públicas, mas eu não tenho interesse em trabalhar com política porque não é a minha... Eu já trabalhei com política antes, quando eu não estava com a Voz Comunica, e sabe quando você chega um momento onde você diz assim, não, o meu direcionamento vai ser esse aqui. Eu precisava ter um direcionamento. Ou você é bom em algo, ou você é mais ou menos em tudo, né? Então eu preferi ser bom em algo. Eu preferi focar no marketing digital, com foco mais institucional e comercial. Pronto. Sobre sua empresa hoje. A sua empresa, ela atende mais ou menos quantos clientes? Desculpa invadir assim um aspecto, mas para entender o tamanho da sua empresa e pelo profissional que você é, acredito eu que a sua empresa é enorme e pelo histórico que você já me passou, meio resumido. Olha só, nós temos uma média. Pense que clientes pode variar pré-pandemia, atual e pós-pandemia, né? Sim. Então a gente teve um desligamento de clientes que na verdade suspenderam contratos e a gente está no momento com 10 clientes na casa. Sim. Né? Mas antes a gente tem clientes então que suspenderam, mas que está com certeza com o retorno às atividades comerciais eles vão retornar. Por exemplo, a gente tem umas 2 empresas que são de eventos. Uma é aquela que é a maior venda de ingressos, que é a Safe Ticket, que eu imagino que com o retorno dos eventos, provavelmente a gente
retoma a parceria com a Safe Ticket, vai promover os shows. A gente tem outros clientes que são casas de shows e outros, né, de outros segmentos, segmento comercial que está parado. Sim. A gente tem clientes que são alguns escritórios que estão parados por causa da pandemia. Uhum. E agora tendo uma visão bem ampla, você me passou sobre isso, uma visão bem ampla, agora entrando no assunto do entretenimento. Nós temos filmes, nós temos a Netflix e nós temos a TV comum. Digo Netflix, mas o streaming de forma geral. Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, entre outros. Você acha que o streaming pode, em algum momento, assumir o papel do cinema de forma que as pessoas desinteressam a ponto de não querer mais ir ao cinema? Eu não sou a melhor pessoa para lhe responder isso, né? Porque Sim. talvez a melhor resposta para isso fosse uma pesquisa nos órgãos que fiscalizam isso e que têm dados para lhe dizer isso. Eu posso lhe dizer assim, a minha opinião. Eu acho o seguinte, que com essa pandemia agora, a gente ia ter uma série de filmes que iam agora estrear e que já estão sendo repensados para a plataforma streaming. Tem alguns filmes aí, que eu não sei se é Matrix, que ia estrear, acho que Mulher Maravilha também ia estrear, e que já está se pensando no streaming, não é isso? Sim, sim. Agora, eu acho difícil substituir a experiência do cinema, porque ir ao cinema é tão legal, né? Sério, sim. É um lugar onde você tem um sentimento de coletividade, que às vezes, por mais legal, bacana que seja você assistir um filme na sua casa, no conforto do seu lar, eu acho que ir ao cinema tira um pouco você do sofá, lhe faz sentir vivo. Mas, claro, que com pós-pandemia, com certeza, muitos hábitos vão se modificar. E como a gente estava falando, não é de uma hora para outra que a gente vai ver uma sala de cinema lotada. Sim. Mas eu não vou abandonar o cinema, não. Se tiver cinema, logo que posso, eu vou lá. Digo mesmo. E para encerrar, porque a gente acabou estabelecendo mais ou menos um tempo para ficar lá no site, né? O tamanho do vídeo. Qual dica você daria para os jovens, que nem eu, que nem o Luiz, e que outros que também estarão assistindo essa entrevista, para que quando eles entrarem no mercado de trabalho, uma dica de uma pessoa que já está no mercado há muito tempo, que hoje tem sua própria empresa, que fez tantas especializações, um gigante no mercado, né? Por assim dizer. Você está em que semestre? A gente está no primeiro. No primeiro. Quando você se formar, continue se sentindo no primeiro semestre. Quando você tiver a sua empresa, continue se sentindo no primeiro semestre. Você tem que estar sempre pensando que você está começando, sempre pronto a atender. Você nunca está pronto. Se você achar que você está pronto em algum momento, você vira um velho. Né? Sim, sim. Então, por exemplo, pense o seguinte, eu tenho eu sou de uma época onde a agência não tinha nem computador. Você já pensou se eu lá atrás dissesse assim, não quero trabalhar com computador, eu quero trabalhar no laboratório de fotografia? Eu tinha morrido profissionalmente. Sim. Então, quando o computador chegar, eu tive que me adaptar ao computador. Quando a internet chegou, eu tive que me adaptar à internet. Quando a gente criou a agência com foco em web, né? Quando a gente focou na web, foram tantas inovações que foram chegando e que se a gente fosse desistindo a cada inovação, a gente não existia como empresa. Então, a gente precisa, na verdade, estar pronto para o novo, pronto para qualquer pandemia, pronto para qualquer inovação. Tudo isso faz parte do aprendizado. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar de maneira positiva o que está acontecendo, porque essa fase de transformação também é uma fase de amadurecimento do mercado. E, com certeza, todos nós vamos sair dessa pandemia no primeiro semestre. Perfeito, perfeito. Perfeito. Luiz, quer falar alguma coisa? Só agradecer, né? E, cara, deu uma aula. Obrigado. Que não foi aula, não. Foi uma conversa legal aí.
Yuri? É porque Agora, é se ótimo vocês essa quiserem troca de marcar a Roda experiência, né? Viva com a turma, conte comigo, a gente vai aprofundar mais o assunto de publicidade e design, o que vocês quiserem. Perfeito, Yuri. Yuri, em nome da toda a equipe Turtletech, a gente quer te agradecer pelo seu tempo, a gente ter conseguido marcar, conversar e pela sua disponibilidade também para depois marcar com a nossa turma da UNEF. Então, desde já, tenha um ótimo trabalho, que consigamos juntos passar dessa pandemia bem e respirando, né? E que o mercado ele venha melhorar para todos nós após a pandemia. Com Então, certeza. em nome da toda a equipe Turtletech, muito obrigado. Muito obrigado, Valeu. Yuri. Sucesso para vocês, sucesso para todos nós, viu? Um abraço. Abraço. Pronto, a gente vai postar, viu, o vídeo. Tá bom. Pronto, obrigado. Tenha um bom Tchau. dia. Tchau, tchau. Valeu.